Oficialmente, boa noite a todos. Yara, querida, é com você. Obrigada, Sheila. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Estão me ouvindo bem? Sim? Ok. A aula de hoje, na aula de hoje, o propósito combinado com a Sheila é falar um pouquinho, brevemente, sobre alguns achados de neurociência sobre a meditação. É lógico que pela internet, né, pelas redes sociais, em cursos, muitos de vocês já podem ter lido ou tido, né, contato com essas descobertas, mas eu acho que vale a pena a gente repassar, e até porque tem muita coisa que é oba-oba, tem muita coisa que sabe aquela coisa que se ouve falar e daí quem conta um conto aumenta um ponto, tira uma vírgula e daqui a pouco já não é mais. Então, eu recomendo muito esse livro aqui, que é A Ciência da Meditação. É um livro sério, é de onde eu vou tirar a aula de hoje. E é claro, né, eu vou fazer um apanhado bem simples, bem humilde. Quem tiver interesse em se aprofundar, consulta esse livro, compra. Ele tem um jeito bastante didático de falar, não é um livro técnico, não é um livro feito para especialistas, é um livro feito para leigos. E, no meu caso, especificamente, me ajudou demais assim, a me motivar para persistir na prática. Me motivou em dois aspectos. Em fazer a prática diária e chegar na meta de 30 minutos, no mínimo. Porque isso é fato. Se você coloca uma meta muito, assim, 5 minutos, 3 vezes por semana, você vai acabar meditando 1 minuto, uma vez por semana, né? Então, eu estou mantendo os 30, indo para 40, na medida das minhas possibilidades, quero ampliar para 1 hora, porque toda vez que eu releio essa literatura aqui, eu me estimulo muito. E tenho alguns resultados práticos na minha vida, na minha prática, para compartilhar, porque eu gosto muito disso. Eu, pessoalmente, eu gosto de saber como é que as coisas acontecem, isso me estimula, me motiva. E, às vezes, a meditação você está subindo uma montanha, você está subindo sozinho aquela montanha. Você pode ter companheiros de meditação, mas a experiência é muito pessoal, é muito singular. E a gente, às vezes, precisa desse estímulo para continuar subindo, sabendo que lá em cima a gente vai chegar, né? A gente está chegando, né? Então, eu vou começar a compartilhar a tela. A gente podia ver, assim, de ter uma dinâmica. Quem tiver dúvidas ou comentários, pode colocar no chat, e daí a Sheila ou a Mariângela vão me parando para falar, olha, tem umas perguntas aqui no chat e tudo mais, né? Porque a turma é bem grande, então não dá para a gente fazer um bate-bola, assim, né? Acho que via chat fica mais prático. E, não, abri a calculadora, ninguém merece, né? Cadê? Aqui. Acho que meu dedo hoje está gordo. Então, só me apresentando, Yara Malk, eu sou psicóloga e também sou trabalhadora da casa. Eu trabalho na biblioteca da Casa do Caminho. E a gente vai falar especificamente de 2 âncoras, que é a respiração e a bondade amorosa. E quando terminar essa minha breve apresentação, a Sheila vai conduzir uma bondade amorosa, tá? Vocês vão ver. Aqui é o livro, A Ciência da Meditação. Aqui são eles, né? O Daniel Goleman, que é esse aqui, o Richard Davidson é esse sujeito aqui. Aqui à direita, vocês têm o Davidson, que ele dirige um instituto de neurociência em Madison, nos Estados Unidos. E aí, essa é uma foto de um dos estudos, né? Quando eles começaram a mapear o funcionamento cerebral desses monges tibetanos,
em meditação, sem meditação, e daí os scores começaram a subir demais. Eles nunca viram cérebros como os desses caras. E eu achei essa foto super interessante, porque eles viraram esses monges do avesso, né? E foi muito interessante. E tudo começou, segundo eles, aqui, ó, o Davidson e o Goleman, numa conferência. Tudo começou, não, eles meditam há muito tempo, eles são aqueles americanos que foram para a Índia, fizeram retiros lá nos anos 70, mas eles nunca tinham juntado essa experiência pessoal com a profissional. Eles nunca tinham feito pesquisas a respeito disso, nunca tinham trabalhado em cima da ciência da meditação. E aí foi um chamado que o Dalai Lama fez nesse painel, que reuniu cientistas, neurocientistas, cientistas sociais, de várias áreas, com esses religiosos, né, com o pessoal da espiritualidade, e o Dalai Lama fez uma convocação. Olha, gente, vocês gastam tanta energia investigando patologias, o que não funciona no cérebro, que tal vocês também estudarem, se dedicarem ao que vai bem, ao que funciona, o que é bom para o ser humano? Então, eles se sentiram, assim, muito, muito convocados, muito pessoalmente tocados, e aí começaram uma parceria de estudos. O Goleman, para quem acho que muita gente já sabe, gente que trabalha em empresa, o Goleman foi o autor da inteligência emocional. É o mesmo Goleman. Então, para falar um pouquinho de evolução, né? Nós somos seres da natureza, né? Nós somos espíritos encarnados, mas nós temos um corpo de carne, então isso nos aproxima do mundo animal. No mundo animal, a gente aprende, o cérebro aprende, né? Nós aprendemos através do cérebro, e acho que não somente através do cérebro, mas o cérebro aprende com coisas boas e coisas ruins. Se você quiser viciar o seu cérebro em coisas ruins, ele vai aprender também. Por isso que a gente precisa ter uma responsabilidade, né, com o nosso caminho de evolução. Então, o cérebro pode aprender se desviando de perigos e ameaças, também pode aprender indo ao encontro de prazer. Não é necessariamente o prazer carnal, o prazer animal, mas coisas que dão prazer. Claro que no início da vida, o que dá prazer é muito primário, e isso é muito bom, porque se a gente não tem... Eu tenho uma conhecida que não tem paladar, o paladar dela é fraquinho, e ela é muito magrinha, ela não gosta de comer. Eu fico imaginando como que foi para os pais dela deixarem ela viva quando era pequena, quando era bebê, né? Porque a gente precisa dessa fonte de sensações prazerosas para sobreviver, né? Para viver. E os cientistas entendem que existe um complexo de estruturas no cérebro que eles chamaram de sistema de recompensa. É mais complexo para explicar, eu não vou me deter nisso, mas esse sistema de recompensas, ele faz a gente ter a sensação de prazer, tá? Então, aqui a moça comendo um chocolate, claro, né, a maioria adora chocolate, quem não gosta de chocolate pode pensar em qualquer outra coisa aí que seja muito prazeroso, e que é tão prazeroso que pode viciar, né? Porque é isso que acontece com a gente. Sabe aquela música do Cazuza, por que a gente é assim? Então, e faz parte, a gente precisa aprender a lidar com isso, que é o apego ao prazer. Tudo que é bom faz a gente sobreviver, mas tem o outro lado da moeda, que é bom, eu quero mais, eu quero muito mais, e isso pode me fazer mal, né? Começa a me fazer mal. Então, tem o apego ao prazer. Eu fico grudada na sensação de prazer. O grau máximo disso são os indivíduos viciados em drogas, reduzidos a pó, né? Se a gente anda na região da Cracolândia, na região do Campo Belo, ali da Água Espraiada, a gente vê, eu fico, assim, muito penalizada, porque são zumbis, né? Ambulantes, completamente voltados para obtenção, que já nem é mais prazer, né? O cérebro já está tão viciado que é meio até para evitar o desprazer, né? Não é, nem se pode mais chamar aquilo de prazer,
mas é esse sistema de recompensas que está completamente viciado. Aquele segundo ponto, que é o do medo e do estresse, então a gente tem um sistema que nos ajuda a lidar com situações de perigo. Então, um predador que está lá espreitando a gente, né? A gente tem essas amígdalas cerebrais, que são duas amêndoazinhas do cérebro, não é a amígdala de garganta, e faz a gente ficar com medo e a gente ter reações. Quais são as reações ao estresse ou ao medo? Lutar, fugir ou congelar. São essas 3 reações. Hoje, no nosso contexto, né, urbano, século XXI, aqui em São Paulo, dificilmente a gente vai se deparar com uma onça pintada nos espreitando, mas a gente vai encontrar o quê? Assaltante, a gente vai encontrar enchente, a gente vai encontrar, sei lá, trânsito, chefe, cliente, fornecedor, prazo, falta de dinheiro no final do mês. Esses são os contextos que hoje nos levam ao estresse e também provocam o nosso medo, doença, né? A gente está preso em casa, né? A gente está há 2 anos praticamente enfrentando uma pandemia, imagina, uma coisa muito primitiva, né? Tem um bichinho, não é nem um bicho, é um vírus, né? Que causa na gente medo e reações de estresse. Então, aqui é a onça pintada no escritório, né? Bom, o que acontece quando esse estresse chega num grau, assim, muito grande? A gente não tem aqueles momentos em que uma pessoa fica cega, ela diz assim, eu não sei o que eu fiz, eu não vi mais nada, eu reagi de um jeito, então essas aqui estão lutando, né? A reação delas é de luta. O povo aqui pode estar chocado e paralisado. Aconteceu comigo uma vez, assim, foi bem marcante, já tem quase 30 anos que isso aconteceu, mas eu presenciei o meu, na época, namorado, hoje marido, sendo assaltado lá perto da PUC, e eu, assim, meu raciocínio foi embora. Eu quase fiz uma coisa, poderia ter tido um desfecho totalmente trágico. Foi completamente irracional. Se não tivesse uma amiga minha me segurando, eu nem sentia as pessoas me segurando, porque eu vi ele sendo levado sendo rendido, e eu tive uma reação impulsiva, imediata, de abrir a porta, e estava trancada, e estava sem chave, graças a Deus, né, e isso realmente foi uma graça divina, e aí essas minhas amigas conseguiram me segurar e me fazer calar a boca para os caras não ouvirem, né? Eu lá gritando, mas eu fiquei cega. Ali aconteceu um sequestro amidalar. Então, quando vocês veem essas situações, né, de pessoas, né, ou vocês mesmos, né, que o raciocínio dançou, as amígdalas, que são essas bolinhas bem primitivas, elas pegam todo o nosso cérebro e usam para reação de luta, fuga ou paralisação. Às vezes aquele famoso branco que te dá, né? Você está nervosa com alguma coisa, vai fazer uma apresentação, vai apresentar uma aula, vai fazer qualquer coisa, você sabe o conteúdo, mas travou. Ali provavelmente aconteceu um sequestro amidalar, olha o nome. Então, o que acontece? O seu raciocínio vai para as cucuias. Você tem uma reação muito primitiva. Então, eu não preciso dizer que são fontes de sofrimento para a gente, né? Mas eu quero adicionar ainda mais uma terceira. Se vocês repararam, a Sheila, na hora que estava fazendo a nossa harmonização, ela fala alguma coisa do tipo, a gente desapegar dos nossos problemas. Acho que foi uma coisa assim, né, Sheila, que você falou. Então, não é... Às vezes você quer desapegar, né? O seu eu quer desapegar, mas o seu eu está totalmente apegado. Você está completamente envolvido numa grande pegajosidade. Esse é o termo que eles usam, pegajoso, o eu pegajoso. E os prazeres podem ser pegajosos, né? Porque você fica querendo toda hora. O eu também. Você fica vendo tudo, você em tudo.
tudo, você fica numa ruminação, numa divagação, e eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso, eu fui para lá, eu não fui para lá, então assim, fica igual essas duas pessoas, se a gente pudesse fotografar a atividade mental dessas pessoas, acho que seria uma coisa assim, né, um momento de ruminação, né, que a pessoa está ruminando, esse eu super pegajoso, né, então, as pessoas ruminativas têm uma tendência maior para essa pegajosidade, mas isso é uma característica meio geral das pessoas, porque nossa estrutura cerebral é assim. E a outra coisa é a divagação, né? Como eles concluem lá num estudo, uma mente que divaga é uma mente que sofre. Então, às vezes, aquela pessoa. E os jovens, em jovens, isso é muito comum. Eles ficam naquela divagação, inventam, perde sono, né? Fica criando cenários mentais assim incríveis, né? Só que isso é uma coisa que faz sofrer, por quê? Porque a pessoa não está presente. E quando ela é chamada de volta para o presente, ela sofre, ela nem sabe o que fazer. Ela tá tão. O gostoso está fora do presente. O gostoso não é estar ali, né? Ali, na vida real, encarnada. O gostoso é estar passeando por algum lugar. Tudo bem até agora? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Isso tudo que eu falei está super mais detalhado no livro. Então, quem tem curiosidade, vai lá, compra o livro e dá uma lida, que é muito legal. Mas eu já vou passar para a parte dos resultados, que são muito interessantes. Então, eles selecionaram vários estudos e pegaram só realmente os estudos sérios, os estudos eles que preenchem os critérios que eles acham importantes para validade daqueles estudos, e aí eles focaram naquela âncora da respiração. E quais foram os resultados que eles acharam? Então, eles encontraram que tudo aquilo que eu acabei de falar, do apego e do medo, a circuitaria cerebral que sustenta essas reações mais apegadas e primitivas e estressadas ficam menores. Todos esses circuitos cerebrais de fato diminuem. Eu como gosto, eu sou uma pessoa eu sou muito concreta para essas coisas. Então assim, para mim foi muito interessante, muito legal saber que de fato tem uma modificação cerebral, né? A funcionalidade desses circuitos, até dos feixes neuronais, né? Eles são menos usados. Tudo que na natureza é pouco usado começa a atrofiar. E aí uma outra área começa a ficar mais iluminada nos exames, ela fica mais importante, que é a área que a meditação estimula. As pessoas também perceberam que conseguiam ter prazer, conseguiam ter gratificação, só que com menos apego, menos daquela pegajosidade, nossa, aquilo assim, aquela propensão, né, a ficar viciado em alguma coisa, diminui. Também diminui toda a resposta de medo e de estresse que está ligada ao sequestro amigdalar, à ansiedade. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui eu percebi em mim, e é uma coisa muito incrível, porque não é que a meditação na minha vida, às vezes eu faço a meditação e eu já me sinto muito bem, mas esses resultados assim, eu percebi, isso há um tempinho atrás, ainda não tinha pandemia, então eu ia trabalhar presencialmente no consultório. Só uma perguntinha, Yara, que fizeram que essa pesquisa só foi feita com monges. Não, são várias pesquisas, Fernanda. Aqui eu estou juntando, né, as conclusões de várias pesquisas, mas não são feitas apenas com os monges, até porque os monges, eles são uma amostra enviesada, né?
porque eles meditam desde cedo, eles são meditadores, assim, de horas, muitas horas, né? Eles vão fazendo o cálculo da meditação pelas horas de meditação ao longo de uma vida. Mas os monges têm outras atividades, eles têm muitas atividades meditativas, contemplativas, e também é uma prática, né? Toda uma vida voltada para outras coisas. Então, não, tá? Mas se você olhar lá no livro, você vai ver, tem uma série de estudos. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava atrasada para ir para o consultório, de nada. Eu estava atrasada, eu estava um pouquinho atrasada para chegar no consultório, e geralmente, assim, aí eu peguei trânsito numa ruinha que, uma ruinha meio chata, e eu sempre ficava torcendo para não pegar trânsito, mas eu peguei trânsito e eu já estava um pouquinho, até saí um pouco atrasada. E aí eu reparei que eu não estava tendo a reação que eu sempre tinha de, ai meu Deus, eu vou chegar atrasada. Ai, sabe aquela agitação interna? Eu simplesmente percebi que eu ia chegar atrasada, mas sem o componente emocional, que é isso que eles falam. Com o tempo de meditação, você continua tendo os pensamentos, mas eles não vêm mais tanto com aquela carga emocional, aquela agitação emocional, né? E eu achei interessante, falei, nossa, que estranho. Eu me estranhei, eu falei, que estranho, né? Eu não estou preocupada, eu vou lidar com a situação, vou avisar o paciente que eu vou atrasar um pouquinho, vou esperar ver se também desenrola esse trânsito mais cedo do que eu imagino. Então, isso foi uma situação. A partir daí, eu comecei a notar essas situações. E aqui, menor reatividade ao estresse e à dor. Eles têm também lá todo um jeito de fazer testes ligados à dor física mesmo. Dor não é uma experiência fácil para o ser humano. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, outras têm menos. Mas o que eu reparei, assim, eu passei recentemente por um período assim bem grande de bastante dor. E aí eu também achei interessante que eu estava mais resistente. Aí eu pensei, será que eu estou mais madura, né? Se eu estou mais velha? Eu acho que isso conta, mas uma coisa e aí eu computo diretamente a meditação. Passou a dor, passou. Eu não fiquei, sabe, convocando a dor, não fiquei ali me apegando àqueles meandros de dor, porque era uma coisa que às vezes eu fazia. Eu tive muitos episódios de dor ao longo da minha adolescência, da minha juventude, então eu ficava, né, com aquela, parece que, sabe, a dor passou, mas você continua carregando aquela dor. Eu falei, ai, que interessante, né? Então eu acho que é isso, é uma coisa, né? É um desapego, é uma forma de você quiser, você deixa a experiência passar. Ela é uma decorrência natural. Estou compartilhando com vocês, porque, assim, para mostrar que é uma coisa muito factível, muito plausível da gente. Eu não sou monja, né? Eu não medito assim absurdamente, né? Nem trabalho com isso. Medito lá meus 30 minutos todos os dias. É bem simples a prática e bem humilde, né? Mas já estou sentindo resultado, então eu acho isso muito legal. E aqui, né, eles percebem, acho que é isso, né? Também ligado ao ponto anterior. Metaconsciência é aquela capacidade de você poder se ver, se descolar, né, de você mesmo, poder se olhar, né? Então, é uma capacidade muito importante para qualquer processo de autodesenvolvimento. Você poder, então, sabe, se ver numa cena e não ficar só, né, ali, né, no drama, né, completamente mergulhado no ponto. Então, é isso que eu acabei de falar, né, que eu senti. Os pensamentos podem ser os mesmos, mas eles ficam mais leves. Já vou te responder, Sérgio. E as duas perguntas estão no próximo slide. Então, eles ficam mais leves. Deixa eu fechar o chat aqui. Aí, Sérgio, você adivinhou? Com quanto tempo de prática? Porque aí que está, né, o interessante.
sem dúvida, tem uma relação dose e resposta. Quanto mais tempo, quanto mais tempo, não só tempo ao longo do tempo durante um dia, por exemplo. Se você tem uma prática de 1 hora de manhã, 1 hora de noite, isso vai te trazer resultado mais rápido, vai te ampliar também os resultados. Você vai adquirindo resultados cada vez maiores ao longo desse tempo. Então, eu fiz uma conta lá, com a média que eles forneceram, se você meditar 1 hora por dia, ao longo de 24 anos, você vai ser considerado um meditador de longa data. Vai ter muito desses resultados que eu passei lá atrás. Mas os resultados começam a surgir a partir de 3 meses. Então, você não precisa esperar 24 anos para começar a sentir resultado. Você começa a sentir resultado, os resultados mais consistentes a partir de 3 meses. Quando eu tive essa experiência do carro, eu meditava há uns 9, 10 meses. Hoje, eu medito, vai fazer aniversário, eu vou fazer aniversário de meditação no dia 3 de novembro. E eu lembro bem porque teve uma palestra, né, no dia 2, lá na Casa do Caminho, a Sheila que apresentou. E daí eu comecei, então, seriamente em 2016. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Eu interrompi algumas vezes, por exemplo, nas férias. Eu nunca conseguia, assim, dar muita sequência nas férias, quando eu viajo. Eu tive problema de coluna, então eu não conseguia ficar sentada. Tentei meditar deitada, mas eu dormia. Então também acabei interrompendo por um tempo a prática. São 5 anos, mas eu acho que equivale a uns 4 anos e 3 meses. E mesmo assim, né, já tem consistência, então eu super recomendo de vocês, sabe, estabelecerem essa meta. 30 minutos diariamente, esperem a partir de 3 meses, vocês vão começar a sentir resultado. Então, eu queria encerrar essa parte dessa primeira âncora e partir para a bondade amorosa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, pode pôr no chat, enquanto eu tomo essa aguinha aqui. Ok. Agora, a bondade amorosa. Então, vamos agora para um outro departamento, porque esse é um outro tipo de âncora que estimula outras áreas do cérebro. E as duas se complementam, tá? Se vocês estão vendo aqui a minha tela, é uma ilustração da parábola do bom samaritano. Fizeram um experimento com seminarista. Seminarista é aquele indivíduo que está estudando para ser padre. E psicólogo nunca é confiável, tá? Assim, eles fazem cada coisa com as pessoas em nome da ciência. Essa experiência foi muito interessante. Esses padres tinham que apresentar um trabalho sobre a parábola do bom samaritano. Só que, para fazer essa apresentação, eles tinham que mudar de prédio ali no seminário. Então, eles tinham que descer, cruzar o pátio e chegar na sala onde seria feita essa apresentação, valendo nota. Porém, colocaram no meio do pátio um indivíduo necessitando de ajuda. E aí eles foram contando quantos padres pararam para ajudar esse indivíduo precisando de ajuda e quantos não pararam para ajudar, emulando, né, imitando a parábola do bom samaritano. Então, eles estavam indo apresentar a parábola do bom samaritano. Quantos foram de fato bons samaritanos naquele momento? Muito poucos, né, como a gente pode imaginar. Pouquíssimos tiveram essa atitude amorosa, a maioria ficou preocupada consigo mesmo, de não perder o horário, né, de apresentar o trabalho. Alguns ainda pararam para conversar, mas viram que iam se atrasar e deixaram. Então, foi um ou outro ali que, de fato, ajudou, né, e praticou ser o bom samaritano. Então, o que isso tem a ver, né? É que a bondade amorosa é uma âncora que tem a ver com benevolência, com boa vontade, com amor, incondicionais.
Não que a gente já seja capaz disso, mas a bondade amorosa é uma prática parece que é uma prática antiga ali, né, do budismo, pelo que eu entendi. Algumas maneiras da gente tentar já falo com você, tá, Yamara? A gente ui, desculpa, vou tentar sair do chat aqui. E então, formas da gente traduzir o que é essa bondade amorosa. Desejar que as outras pessoas sejam felizes, ter benevolência, compaixão, porque a compaixão é fruto da bondade amorosa. Então, estar nessa atitude de bondade amorosa, que não é só em meditação, né? É uma atitude compassiva com o mundo, é uma virtude, é desposar essa virtude da compaixão, que é o desejo de que as pessoas encontrem alívio para o sofrimento. Amor, né? É uma forma de amor, que é o contrário, por exemplo, da autocrítica, daquela autocrítica destrutiva, daquela a ruminação assim, que destrói a si mesmo. Dizem, né, que num desses seminários aqui entre cientistas e o Dalai Lama, uma cientista americana disse que muitos indivíduos no Ocidente se odeiam. E o Dalai Lama ficou chocado, porque ele não imaginava que existissem seres humanos que se odiassem, né? Mas, então, a bondade amorosa é o contrário disso, com o outro e consigo mesmo, não só com o outro, consigo mesmo também. E a bondade amorosa, ela tem a ver com esse tipo de consideração empática, né? Porque essa consideração empática que é o cerne da compaixão, né? Então, se vocês verem aqui essas figurinhas, a gente tem 3 tipos de empatia. Essa aqui, olha, eu sei o que você está pensando. Já é um bom passo, né? Ó, já sei o que você está pensando. Tem essa empatia emocional. Eu sei o que você está sentindo. Você levou uma flechada, está doendo em mim. Né? Quantas vezes a gente não aguenta até, né, saber dos sofrimentos do mundo, porque dói na gente. E às vezes isso nos faz parar, faz com que a gente deixe de se importar, né? Faz com que a gente se perturbe tanto que a gente deixa de se importar, né? E daí a gente tem essa última forma de empatia, que é a consideração empática, o cerne da compaixão. Então, aqui sim a gente tem uma atitude, olha, puxa, eu sei, eu imagino o que você está sentindo, mas eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te dar calor, eu estou aqui com você. Aqui não, aqui, eu sei como você se sente, mas me dói muito saber como você se sente. Vocês entenderam a diferença entre essa e essa? Tá claro? Sim. Então, por que eu perguntei? Porque, assim, é muito importante a gente cultivar, né, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde cerebral, nossa saúde espiritual, social, o cultivo da compaixão. Mas a gente também conseguir sair do sentimento e partir para a ação. E o que eles perceberam em alguns estudos foi que parece que o cérebro prontificou mais o corpo a agir. É muito interessante. Então, eles dizem, personificar a compaixão significa agir. Né? Eles dão lá o exemplo desse símbolo oriental, né? Que é do despertar compassivo. E o que foi muito interessante é que em pessoas que praticavam a compaixão, praticavam a bondade amorosa, parece que, diferente da outra âncora, que era a âncora da respiração, né, que os resultados eles acontecem ao longo do tempo, na bondade amorosa, o resultado vem muito mais rápido. E o cérebro, ele começa a convocar estruturas que têm a ver com a gente partir para a ação. Por que isso é importante?
Porque é diferente de, ai meu Deus, eu estou sofrendo tanto com a fome do mundo que eu nem quero mais saber do mundo. Eu vou ficar alienada aqui nas redes sociais. De eu falar, puxa vida, a senhora que mora aqui na minha rua e que está desabrigada, está passando fome, vou juntar aqui uma comida e vou levar para ela. Eu acho que não consigo, né, resolver a fome do mundo, mas eu consigo fazer alguma coisa pela fome de uma pessoa que está passando necessidade na minha porta, na porta da minha casa, né? Então, eles acharam muito interessante e surpreendente como a bondade amorosa, a compaixão, né, a vivência dessa virtude parece ter prontificado o cérebro a fazer o indivíduo agir, partir para a ação. Então, a prática da caridade, por exemplo, né? A gente conhece pessoas que são super envolvidas, até dentro da Casa do Caminho, né? A gente vê, as pessoas são super envolvidas, e quanto mais envolvidas, parece que mais proativas elas são nessa atitude, né? A Sheila é um exemplo, né? Eu acho, assim, quanto mais você faz, parece que mais fácil é fazer, né? E é isso mesmo, o cérebro fica treinado. Mas a questão é, essa meditação, ela pode ser um bom caminho, um bom início, porque tem muita gente que tem bondade, que tem amor no coração, mas ela não sabe botar em prática, né? Ela fica mal, fica com aquela aflição pelo sofrimento do mundo, e essa aflição aumenta porque ela fica, né, ela não sabe agir pelo próximo, né? E nem por si mesma. Então, como eu estava dizendo, essa prática do amor, olha só, em apenas 8 horas, de uma instrução que foi dada para um grupo de pesquisa, de sentir amor pelos que sofrem, então, eles ficaram 8 horas praticando essa âncora. Eles mudaram a assinatura cerebral para menos aflição, menos aquela aflição de, ai meu Deus, as pessoas sofrem, e assim, mais serenidade, e a ativação de circuitos de amor. Então, as pessoas sofrem, aqui, ó, essa atitude do menino, a atitude do bom samaritano, poxa, você está sofrendo, eu vou lá, vou fazer alguma coisa por você, não vou não vou deixar um ser humano sofrer sem eu tentar fazer nada, nem que seja uma oração por essa pessoa, sabe? E essa resposta cerebral foi bem mais rápida. Então, eles questionam, será que existe alguma prontidão biológica na gente para o amor? Eles deixam essa pergunta no final. E aí, para encerrar, eu peguei essa frase do Martin Luther King, que está no livro, né? Ele diz assim, sobre a parábola do bom samaritano. Os que não ajudaram se perguntaram, se eu parar para ajudar, o que vai acontecer comigo? Mas o bom samaritano perguntou, se eu não parar para ajudar, o que vai acontecer com ele? Vocês percebem? A mudança da aflição para a compaixão é do eu para o outro. Então, quando você está naquela aflição, ainda tem aquela coisa toda do eu, né? Importar mais do que o outro. Embora você esteja, de fato, aflito e tenha sido tocado pela situação do outro, mas é só a partir do amor, da bondade amorosa, da compaixão, que vai existir a entrega para o outro. O eu já não vai contar tanto, o que vai importar mais é, poxa, não posso dar as costas, o que vai ser desse cara na estrada se eu não parar para ajudar, não aparecer ninguém, pode morrer, né? Como é que eu vou ficar? Como é que essa pessoa vai ficar, né? E, então, assim, eu concluo, né, que a meditação, eu acho que leva a gente, ao longo do tempo, a experimentar júbilo e leveza pelo simples fato de existir, quer dizer, que é júbilo, leveza, amor pela vida, né? Pela dádiva da vida, sem nada em troca, sem apego, simplesmente estar vivo, estar respirando. Acho que essa é uma meta, né, para a gente, uma meta evolutiva. Mas ela não é só uma técnica. Ela pode ser só uma técnica, e sendo apenas uma técnica, ela já pode te ajudar muito. Mas ela pode, além de uma técnica, é uma prática de vida,
né? Uma prática cotidiana. E também é uma proposta de vida, na minha opinião, né? Acho que você vai mudando, né? Se você conseguir agregar atitudes meditativas, contemplativas, colocando mais amor, mais bondade, mais leveza na sua vida, então a meditação, ela não é só uma técnica, não é só uma prática, ela também vira uma proposta de vida. Uma vida mais feliz, mais leve e mais amorosa com você, com o mundo, com o outro. Era isso que eu tinha para apresentar. Agora fico aberta aí a perguntas ou não, né? Se a gente quiser passar já para a prática, a gente pode passar. Foi muito rápido? Deu para entender? Deu para pegar muito bem explicado. Inclusive, se alguém tiver, sabe, porque realmente o que a Yara passou para nós agora é muito rico, muito importante. Dá para assistir de novo pelo grupo, né? Vale a pena, né? Vale a pena assistir de novo, até daqui a algum tempo. Vai lá, assiste novamente, vê, porque realmente é muito rico. E tudo isso, o bonito também disso tudo é que é por comprovação científica. Ou seja, tudo que a Yara passou agora para nós está lá num livro escrito por 2 cientistas, feito realmente com todo o espírito científico, né? E isso dá muito subsídio para a gente. Portanto, essa amorosidade com que a Yara passou, né, para a gente, é exatamente isso que a gente vai adquirindo aos poucos. E a prática que nós vamos fazer hoje vai ser uma prática bastante simples. Sheila, só um minutinho, porque tem a pergunta Claro. da Yamara, tem 2 comentários aqui no chat. Pois não. O Sérgio ficou com uma vontade enorme de ler o livro e eu incentivo bastante você a ler, que você vai gostar. E a Mara disse que aprendi a meditar aqui no curso com a Sheila e medito diariamente por 30 minutos, muito bom. Não sei em que momento eu sou envolvida por uma onda de calor muito forte e depois vai passando. O que causa esse calor? Aí vou deixar para a mestra responder. Lembra que eu falei que até existe uma prática lá no Tibete, principalmente, que tem muita neve lá, que eles ainda molham a túnica e colocam a túnica molhada no corpo e secam a túnica com o calor que eles geram, né? Agora eu não lembro, eu cheguei a dar para vocês meditação, sim, quando nós fizemos a bola de energia, lembra? Que já esquentou a mão e várias vezes houve esse calor, né? No começo da prática, esse calor ele surge sem que você esteja querendo ele, né? Ela falou, ela começa a meditar, sentiu o calor. Depois, com a prática, isso já não acontece mais a menos que você queira, tá? Porque há uma mudança fisiológica realmente, tá? Então, mais alguma questão? Quer falar alguma coisa, Yara? Não? Não, aí tem um comentário de que o reiki também tem esse calor nas mãos, né? Aí acho que é o fluxo da energia. Algumas pessoas devem ter mais, né? São mais yang, assim, sei lá, não sei se elas têm uma energia maior, assim, circulando. Né? Eu tô só dando pitaco, mas é isso, né? Quanto mais prática, a circulação fica mais livre. Exatamente. Você pode ter menos energia do que outras pessoas, mas você pode gerar essa energia, você pode aumentar a sua energia, tá? Porque existe sim um controle. Não é um controle consciente, não, é controle de prática,
tá? Não é dizer, eu quero controlar. Não, não é isso. É a prática que vai levar a isso. Agora, a prática de hoje, nós vamos fazer o seguinte, para entrar em contato com essa bondade amorosa, o que a gente vai fazer? Pegar aquelas pessoas que nós amamos, tá? E fazer uma tela mental na nossa frente, colocando essa pessoa, tá? É filho, é mãe, é marido, esposa, namorado, pessoas que você ama, tá? E imaginar essa pessoa à sua frente, perceber como é esse amor que você sente. É observar o sentimento. Deixar o sentimento vir. E observar o sentimento. Por que eu digo observar o sentimento? Porque quando você coloca um filho na sua frente e o envolve em muito amor, o sentimento é diferente de quando você coloca a sua mãe na sua frente e envolve a sua mãe em amor. Os dois são amor. Mas trazem algo diferente. É perceber, observar a si mesmo amando. Tá? Qual é a sensação? Como é esse amor? E aí, colocar várias pessoas. Veja bem, lembra que eu falo assim, não vamos fazer com tanto rigor. Eu quero mentalizar uma pessoa só. É com você. Tá? Mas espero que vocês tenham muitas pessoas que vocês amam. E colocar cada uma delas. Não precisa colocar todas, mas coloca uma. E desfruta desse sentimento. Nutre-se desse sentimento que você está tendo. Vivencia. Aí depois despeça-se dessa pessoa e coloca essa outra pessoa amada. E envolva essa pessoa em muito amor. E observe qual é a sensação que passa em você. Né? Aí depois, o que nós vamos fazer? A nossa âncora está sendo construída. Porque a âncora é amor. Aí, nós vamos ter como âncora a somatória disso. É expansão de amor. Então, nós vamos ter toda essa experiência para vivenciar o amor, que seria o centro, o núcleo da bondade amorosa. Afinal de contas, que nem a Yara contou, quando o seu marido, que na época era namorado, passou por uma situação difícil, ela teve o tal do sequestro amidalar, que deixou ela cega. Isso acontece conosco quando a gente vê um filho em perigo, a pessoa amada, né? Há fatos até de pessoa idosa conseguir levantar um armário absolutamente impossível que essa pessoa levantasse, porque esse armário caiu em cima do neto. E precisaria vários homens depois para poder ajeitar a situação, mas ela conseguiu levantar esse móvel e tirar o neto debaixo dele. Né? Esse é um sequestro bom.
o sequestro amidalar bom, né? Com Essa foi resultado uma bom. reação adaptativa, né? Essa foi uma Exatamente. boa reação adaptativa. Exatamente. Então, ou seja, o amor faz coisas incríveis. Então, é entrar em contato, em sintonia com a sensação do amor. Por quê? Porque quando nós interiorizarmos isso, quando virmos uma situação difícil, nós vamos ter a ação para ajudar. É aí que nós estaremos vivenciando esse amor, a bondade amorosa. Tá ok? Alguma pergunta? Lembre-se que agora é hora de fazer pergunta. Durante a meditação, a gente não só medita. A gente podia Então, sugerir um mix, né, de práticas. Sibeli abriu, não sei se vai querer falar, mas não sei, né, Sheila, de repente assim, faz a prática da meditação, inclui, sei lá, 5 minutinhos, 8 minutinhos de bondade amorosa no final ou no começo, então vai todos ser os no dias. final. Você está Ele fazendo. ajuda na prática da pessoa, né? Ah, sim, Sim, sim. né? Eu acho que essa prática é fantástica. Ela precisa ser introduzida realmente, porque ela vai trazer mudanças, com certeza. Tá ok? Vamos então. Então, primeiro, Sheila, só uma colocar. perguntinha, Fala, Sérgio. bem rápido. Eu posso fazer as duas ao mesmo tempo, como se fossem duas âncoras? Eu Não posso entendi. respirar, fazer as duas âncoras de respiração e de Com bondade ao mesmo? certeza, Pode. com É. certeza. Isso. Uhum. Tá? Até porque você percebeu que para você a respiração é uma âncora forte, tá? Então, você pode ter duas âncoras, sim. A respiração mais a visualização do ser amado, né? Ou dos seres amados. Fala, Sibeli. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, a primeira parte, a gente vai fazer as mentalizações, né, das pessoas amadas e entender isso daqui. E a segunda parte, como é que a gente finaliza? Eu só não confundi um pouquinho nesse final. Tá bom. Então, deixa eu... Obrigada. Entrar em sintonia, ter como âncora o amor, aí seria o amor universal. É abrir o coração para a humanidade, tá? Tudo bem? Eu vou, é que eu deixei, eu mudei de ambiente, eu vou pegar o meu PIN, que eu vou tocar o PIN. Quando eu tocar o PIN, vocês vão ficar só na essência da meditação. A primeira parte, vocês vão estar entrando em contato com o amor, com cada um que vocês escolherem. E a segunda parte, exclusivamente o amor, tá? Então, vamos encontrar a posição confortável, com coluna reta, sem encostar a cabeça. A coluna pode encostar, sim. Em alguns casos, até é importante que se encoste para não ficar com dor nas costas, né? A posição que vocês escolherem, procurem permanecer nela o tempo todo. Boa meditação.
Vamos encerrando agora. Vão respirando calmamente, tranquilamente. Nós fizemos 15 minutos de meditação. Metade do tempo foi a primeira parte, depois a segunda. Alguém quer fazer algum comentário? É Foi bem muito interessante, Sheila, que Espera um pouquinho. Vamos começar com o Sérgio, depois a Cibele. Fala, Sérgio. é bem interessante que a gente vai percebendo as diferentes formas de amar. Eu ia mentalizando cada pessoa, vinha muito claramente uma forma diferente, né? E quanto evoluído ainda preciso ser, porque na hora de chegar na humanidade era mais difícil, porque não tinha um rosto, né? Não tinha aí... A primeira parte da meditação foi muito rápida, a segunda foi mais difícil para eu conseguir a conexão com o todo. Então, eu fui fazendo por partes. Eu pensei nos moradores do condomínio onde eu moro, eu Beleza! pensei na turma de mediúnico que eu faço na Seara Bendita, fui fatiando e fui tentando aumentar. E me ajudou um pouquinho. Mas foi uma Legal, experiência ótima. que Muito boa. beleza. Fala, Cibele. Então, foi muito bom também. Eu fiz a primeira parte, foi muito. Eu fui pensando nas pessoas, né, em tudo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eu sentia muita gratidão no coração por todas as pessoas que eu passei na mente. Eu vi a forma de amar cada um, mas o que ficou muito grande em mim, o que eu conseguia emitir era gratidão. E cada um de uma forma diferente. É, por exemplo, pensei na minha mãe, eu pensei em gratidão de uma forma, meu pai de outra, e fui pensando assim por todas as pessoas, meus Veja amigos, bem, enfim. só uma coisa que precisa ficar claro. Você começou a mentalizar muito, trabalhar a sua mente. E não é para trabalhar a mente, é para trabalhar o sentimento. Sentir o sentimento, observar o sentimento sem julgamento. Então, você começou a elocubrar em torno disso. Então, você pode fixar no sentimento, e esse sentimento pode trazer junto a gratidão. Você entendeu? E observar isso, mas não elocubrar, porque aí você foge da meditação, porque a meditação não é mental, Entendi. entendeu? Então, acho que eu fiz um pouco isso, Não mas foi tem, meio está tudo automático. bem, tudo bem, está tudo bem. Eu só Acho estou que eu acabei. explicando a situação, mas percebeu que você começou a usar a sua mente, raciocinar e não observar, ser testemunha, tá? Tá, eu Mas fiz de isso. todo jeito foi bom, né? Foi bom. Foi bom, Eu sim. eu comecei, Sheila, meditando, mas eu entrei em vibração, já fui vibrando amor para a humanidade, saúde para os doentes, e fui nesse ritmo. Tá certo. Vocês sabem que uma coisa que ajuda nesse treinamento, algumas pessoas aqui do grupo têm participado das vibrações das 18 horas. É um momento muito gostoso, é muito precioso, né? São só 15 minutos de duração. Quem quiser participar, pode participar o dia que quiser. O link está no grupo, porque é um momento de doação, é o momento em que se abre o coração. Ajuda bastante a desenvolver essa bondade amorosa. Viu? Quem mais quer fazer algum comentário? Ainda está com a mão levantada, Sheila. Oi?
Lindalva, está com a mão levantada. Ah, é verdade. Desculpa, Lindalva, eu não Imagine. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Foi interessante, porque eu também comecei a ficar na razão. E mais uma coisa que me ajudou muito foi combinar com a respiração. Aí eu combinei com a respiração, aí ficou mais suave. Quando terminou, quando eu não queria que terminasse, já estava muito rápido, sei lá, passou muito rápido. E foi gostoso. Então, a respiração me ajudou muito. Isso, a respiração sempre ajuda, viu? Sempre ajuda. E vocês podem ir introduzindo essa prática nas suas práticas meditativas, certo? E olha, e mais uma coisa, como vocês, cada um ficou mentalizando alguém, olha quanto que esse alguém recebeu, né? Olha quanto ele recebeu. Mais alguém quer falar alguma coisa? E só mais uma coisinha. Quem está falando que eu não estou... É Lindalva. É que eu voltei aqui, porque mãozinha assim, aí eu já aproveitei para falar. Então, é gozado que eu mentalizei várias pessoas, muitas pessoas, mas tinha algumas pessoas que eram mais fortes, sabe assim, eu achei muito interessante, porque eram pessoas assim que têm, lógico que tem vínculo muito forte comigo, mas tem outras que tinham mais, mas não era aquela que ficava mais tempo. Incrível. Não é incrível? É bom para a gente observar essas diferenças, né? Muito bom. Agora, a Patrícia. Um registro que eu achei interessante, que eu comecei pensando em pessoas muito próximas, e aí vinha muita emotividade junto com essa expansão, e aí fui passando por várias pessoas, e famílias, e familiares, e depois um pouco mais distantes, até pessoas com quem eu já tive alguma dificuldade de relacionamento, e aí fui expandindo para governantes, pessoas, enfim, difíceis de tentar expressar mais amor, enfim, mas fui ampliando, e aí a sensação que eu tive é que fui passando mais para compaixão, menos emotividade, conforme eu fui expandindo, menos emoção e mais compaixão. Essa gradação que eu achei interessante. E aí, quando eu cheguei no segundo momento, já era mais de compaixão, e aí eu relacionei com uma meditação que eu costumo fazer, que é Jesus Christus Kyrie Eleison, que é Jesus Cristo misericórdia, que é misericórdia no sentido de espalhar a sua bondade por toda a sua criação. Toda a sua criação, enfim, todos, né? Que a chuva cai sobre todos. Aí, nesse sentido de amor a todos incondicionalmente, que é uma coisa, enfim, está distante, mas pelo menos a meditação cristã, né? Que esse sentido. É isso que eu queria registrar só. Ok, obrigada, Patrícia. Sheila, deixa eu só completar aqui, ó. Tem uma informação no livro que 1 hora de bondade amorosa com pessoa difícil equivale a 100 horas com ente querido. Nossa, uau! Vamos botar a galera difícil aí para a gente evoluir. Então, não se esqueçam da classe política, tá? Todos envolvidos em amor, em luz, em paz, viu? Porque é fácil falar mal, né? Vamos vibrar bastante, é importante essa vibração, tá? Ninguém está caindo de paraquedas onde está, né? Então, eu considero que
Se uma pessoa está num cargo, num determinado cargo, ele foi preparado anteriormente para isso. E ele pode ou não levar a cabo bem essa função. Então, quem ler o livro Os Mensageiros vai ver os médiuns falidos. Devia ter um outro livro de mensageiros que seriam os políticos falidos, aqueles que vieram para exercer determinado cargo e desandaram, né? Então, vamos vibrar por eles, sim, tá? É muito importante. É só a gente lembrar que toda a humanidade carrega em si a centelha divina. Eu já vibro pelo planeta, ó. Tenho até um globinho aqui. Isso, é isso aí. Eu gostei do globinho. Vamos colocar globinho em casa e ficar vibrando pelo globinho. Né? O nosso planeta, é isso aí. O nosso planeta.